Boa tarde, pessoal. E aí, como é que tá a terça-feira santa de vocês? Está tudo jóia? Então tá bom. Gente, eu não sei onde vocês moram, mas aqui onde eu moro tá um calor, mas um calor muito quente mesmo. Eu nem consegui soltar o cabelo hoje, porque dá um suador o cabelo solto, né? Então, eu vou fazer assim mesmo, com o cabelo preso, né? O evangelho do dia, como eu costumo dizer. O importante é a palavra que é proclamada, né? Aqui tá entrando meu anjinho, né? Tomara que ela fique em silêncio para não atrapalhar muito. Caladinho, viu, né? E você que tá aí com a palavra, se quiser acompanhar, o evangelho de hoje é João, capítulo 13, versículos do 21 ao 33, é bem grandinho. Aí depois vai do 36 ao 38. Nós vamos ler com bastante calma, prestando bastante atenção, né? Jesus anuncia a traição de Judas. Dito isso, Jesus ficou perturbado em seu espírito e declarou abertamente: em verdade, eu vos digo, um de vós me há de trair. Os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem falava. Um dos discípulos a quem Jesus amava estava à mesa, reclinado ao peito de Jesus. Simão Pedro acenou-lhe para dizer-lhe: dize-nos de quem é que fala. Reclinando este mesmo discípulo sobre o peito de Jesus, interrogou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pão embebido. Em seguida molhou o pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Só dá uma paradinha aqui para a gente dar um adentro aqui. Esse discípulo, né, que estava reclinado ao peito de Jesus, nada mais é do que João, né, o evangelista, o dono deste evangelho aqui na qual estamos lendo. Então, João, evangelista, que estava reclinado ao peito de Jesus. É ele mesmo. Jesus respondeu. Aí Jesus deu o pão embebido para Judas, né? Logo que ele o engoliu, Satanás entrou nele. Jesus disse-lhe então: o que queres fazer, faz-o depressa. Mais uma paradinha aqui para explicar este versículo. Quando diz que Jesus deu o pão, esse pão não era qualquer pão já. Esse pão já tinha sido consagrado, né? É como se fosse a Eucaristia. Como se fosse, não, é a Eucaristia. Nesse dia aqui, né, neste momento, estava acontecendo a primeira celebração eucarística, vamos dizer assim. Estava acontecendo a primeira partilha do pão e do vinho, do sangue de Cristo e do corpo de Cristo. Foi a última ceia antes da morte de Jesus. E quando diz que Satanás entrou em Judas, simboliza que quando nós recebemos Jesus na Eucaristia indigno, com um pecado grave, né, é por isso que a igreja diz: receber Jesus em pecado é receber a própria condenação. Foi o que aconteceu com Judas. É pior, quando você está em pecado grave não confessado, né, não está arrependido, como Judas não estava, é pior quando você comunga, é pior quando você recebe Jesus. Você está recebendo a própria condenação, né? Luz e trevas. Não tem como. As duas, luz e trevas, não se misturam. Então, se você está dominado pelo mal, não adianta comungar, tem que se arrepender antes, tem que se confessar antes. Então, por isso diz que o Satanás entrou em Judas. Porque, na verdade, este pão já não era qualquer pão, né? Ali Jesus já tinha instituído a Eucaristia, né? O momento da Santa Ceia foi o momento da instituição da Eucaristia. Então, Judas recebeu indignamente. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque o efeito contrário é muito pior, né? Muito do que essa pessoa nem receber. Se você se encontra em pecado grave, em pecado mortal, se a sua consciência está te acusando, né, e você vai na missa, mas se você não está preparado, não comungue. Não comungue, porque o efeito é pior do que se você não comungar. Você vai estar comungando a própria condenação, você vai estar se autocondenando, né? A gente tem que ficar atento a esses detalhes. Mas ninguém dos que estavam à mesa soube por que motivo lhe disseram:
Pois como Judas tinha a bolsa, pensavam alguns que Jesus lhe falava: compra aquilo que temos necessidade para a festa. Ou seja, os outros apóstolos, os outros discípulos, não entenderam nada do que estava acontecendo. Nada. Só Jesus sabia o que Judas iria fazer, que era trair ele, né? Tendo Judas recebido o bocado de pão, apressou-se em sair, e era noite. Aí adeus e despedidas. Logo que Judas saiu, Jesus disse: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará em breve. Aqui Jesus estava já, né, prevendo a sua morte e ressurreição, porque ele sabia, né, que ele tinha que passar por aquele cálice, aquela hora tremenda da morte, mas ele também sabia que ele ia ressuscitar, né? Filhinhos meus, por um pouco mais apenas estou convosco. Vós me haveis de procurar, mas como eu disse aos judeus, também vos digo agora a vós: para onde eu vou, vós não podeis ir, né? E este versículo é interessante porque aqueles discípulos, né, eles foram também para o mesmo caminho de morte, de martírio de Jesus mais tarde, né? A gente vai ver aqui nos Atos dos Apóstolos, etc. Porém, aquele momento não era ainda o momento deles também morrerem. Eles não estavam preparados o suficientes para dar a vida, né, por Deus, por Jesus. Por isso ele diz: para onde eu vou, ou seja, para o Calvário, vocês ainda não estão prontos para isso. Mas mais para frente estariam, né? Pela força do Espírito Santo, impelidos pela força de Pentecostes, eles também morreram por amor a Deus, por amor à palavra de Jesus. Agora o versículo 36. Perguntou-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, vós não podeis seguir-me. Mas agora, não pode seguir agora, mas seguir-me-ás mais tarde. Pedro tornou a perguntar: Senhor, por que te não posso seguir agora? Darei a minha vida por ti. Respondeu-lhe Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade, eu te digo, não cantará o galo até que me negues 3 vezes. Tá vendo? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Tá vendo como Pedro não estava ainda preparado? Todos os discípulos não estavam preparados, porque nesse momento eles ainda não tinham sido batizados pelo Espírito Santo. Pentecostes acontece depois da ressurreição de Cristo, né? Quando Jesus sobe ao céu, né? Aí ele derrama o Espírito Santo para que eles continuassem a obra dele. Então, assim, o que esse evangelho vem mostrar? Que sem o Espírito Santo, sem a força de Pentecostes, a gente não é capaz de nada. A gente não é capaz de morrer, a gente não por Jesus, a gente não é capaz de pregar, a gente não é capaz. A gente tem medo sem o Espírito Santo. Pedro negou Jesus 3 vezes por medo. O Espírito Santo a falta, né, do batismo no Espírito Santo, quando a gente ainda não é batizado no Espírito Santo, quando a gente ainda não está com aquela força de Pentecostes, a gente tem medo de tudo e de todos. A gente tem medo das doenças, a gente tem medo das pessoas, a gente tem medo da maldade do mundo, da maldade do homem, da maldade do inimigo. Mas quando o Espírito Santo está em nós, ele nos ampara, ele tira nosso medo, ele tira as nossas ansiedades desnecessárias, né? E ele vem dominar sobre a nossa fraqueza com a sua força maior, com os seus dons, né? Com o dom da sabedoria, com o dom do amor. Por isso nós precisamos tanto pedir o Espírito Santo para a nossa vida, porque a gente só vai chegar nesse ponto aqui, né, de ir, de como Pedro queria, né, seguir Jesus até onde ele fosse, se necessário fosse, mas ele não sabia que na verdade ele estava fraco. Então, para a gente ter essa coragem de dar a vida se preciso for, né, de perder essa vida se preciso for, para ter uma outra vida eterna, que a gente só consegue pela força do Espírito Santo, né? Jesus era Deus, Jesus era homem, mas também era Deus, estava repleto do Espírito Santo, né? Então por isso ele conseguiu dar a vida por cada um de nós. E nós também conseguiremos dar a vida por Cristo, se necessário for, né? Mas na medida que formos cheios do Espírito Santo. Então peça sem cessar. Durante o dia,
trabalhando, né, na sua mente, às vezes até sem usar os lábios. Mas diga no interior do seu coração: vem Espírito Santo, batiza-me Espírito Santo, para que eu tenha força de carregar a cruz até o fim, como Jesus. Amém? Espero então que a sua terça-feira seja uma santa terça-feira de fato. Fiquem com Deus, fiquem na graça de Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Não esqueça de deixar o seu joinha.